Olá pessoal, eu sou Paulo Lanes do Lendo Arte. Eu estou aqui no Mais Literatura para falar com vocês um pouco sobre um livro muito especial que eu li recentemente, que foi lançado recentemente, um livro espanhol de um autor chamado Manuel Vilas e que em português ele se chama Em Tudo Havia Beleza. Em espanhol é Ordesa, tá? E a versão em português que tem, ela é de Portugal. Não há tradução para o Brasil. Esse livro já chegou a ser vendido aqui, nas livrarias brasileiras, mas recentemente ele se esgotou e duvido que logo mais não voltará para as edições brasileiras, tá? Deve voltar. É um livro muito especial. Foi eleito pelo El País, pelo El Mundo, pelo El Heraldo, que são os três principais jornais da Espanha, como o melhor livro do ano. É um livro de 2018, que tem uma história que aparentemente é muito simples. É a história de um homem, o próprio autor, que aqui ele narra a própria vida, usando inclusive até mesmo fotos dos seus familiares dentro da obra, tá? Por exemplo, esta aqui é ele pequeno com o pai dele. E esta história é a história de um homem que depois que viu os pais morrerem, já velhos, depois que viu que o seu distanciamento com os filhos já é um distanciamento quase que impenetrável, e que ele se tornar uma pessoa muito amarga e infeliz, ele resolve resgatar suas memórias de infância, de adolescência, de vida adulta, de forma a tentar entender que tipo de pessoa ele é. Quem é essa pessoa? Quem é esse Manuel Vilas? E por que ele se tornou a pessoa que ele se tornou? Ao fazer isso, ele acaba não criando só um relato sobre a própria vida, como ele acaba criando um relato sobre o homem contemporâneo e um relato sobre a Espanha em si, porque ele contextualiza, trazendo a questão da ditadura do Franco. Foi uma ditadura extremamente pesada, violenta, e a saída dessa ditadura para uma entrada de uma democracia capenga, uma democracia extremamente problemática, envolta por corrupção, por muita especulação imobiliária, por uma entrada muito consequente de um consumo desenfreado. Então ele traz tudo isso à tona. O livro ele é muito especial porque é a forma como ele conta essa história. Porque é o seguinte, apesar de ser livro de memória dele, um livro memorialístico, não é em si um livro bibliográfico, não é uma bibliografia. A bibliografia, por mais que ela tenha o seu valor na literatura, por mais que ela seja muito presente e tenha a sua força, ela é dotada de algumas regras, como, por exemplo, o fato de você poder seguir uma linha cronológica a partir da vida de uma pessoa, de um evento, ou pelo menos você se pesquisar em dados históricos, entrevistas, relatos. Então você tem toda uma base documental que leva a pessoa, o leitor, a entender melhor sobre aquilo que está sendo narrado. A vida de alguém, ou a história de um momento, de uma situação, enfim. Nesse livro do Manuel Vilas, o que se percebe é que não é necessariamente uma história, um relato da vida dele, mas sim uma busca de compreender a sua própria memória, compreender aquilo que fundamenta o ser, que aproxima muito do leitor, porque você não está ali tentando conhecer melhor o Manuel Vilas. Você está ali tentando entender como que um homem sobrevive a essa dor, a esse sentimento de opressão que ele sente dentro dele mesmo, de total fracasso, de angústia de continuar existindo sem uma essência em si. Tanto que o primeiro parágrafo dele é incrível. Eu vou falar aqui para vocês, porque realmente é muito, muito bonito. Ele diz assim: Oxalá fosse possível medir a dor humana com números claros e não com palavras incertas. Oxalá
houvesse maneiras de saber o quanto sofremos, e a dor tivesse matéria e medição. Todo homem acaba, mais dia e menos dia, por enfrentar a insignificância da sua passagem pelo mundo. Há seres humanos capazes de o suportar. Eu jamais o suportei. Nunca o suportei. É isso. É a história de um homem que não acha que a vida é só aquilo que ele enfrentou de fato. E sim os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos e que agora acabam por se tornar relevantes, crescerem diante dos seus olhos. Então, por muitos momentos a gente vê ele tentando lembrar do pai, tentando encontrar os espaços onde o pai frequentava, as ações as atitudes dele diante da vida. São relatos muito bonitos, porque é uma memória extremamente frágil, é uma memória feita de silêncios, feita de muito distanciamento. Então, no silêncio, ele tenta encontrar a voz do pai dele. Na excentricidade da mãe dele, ele tenta encontrar um amor maternal. Então, tem diversas passagens que são muito interessantes, porque tem um momento que ele diz que a mãe tinha tanto costume de perder as coisas, mesmo que com um óculos que você coloca em cima da cabeça, e depois você passa um tempão procurando esse óculos pela casa, e aí ela sempre dizia: não é possível, há um demônio nesta casa que está a esconder as coisas de mim. E em outros momentos do livro você vai ver que ele vai falar essa expressão em outras situações, como se ele assimilasse a memória da mãe, assimilasse a frase da mãe, que é uma frase que o incomodava, e levasse isso para ele. É muito bonito. Então, assim, a memória aqui, ela existe para que ele se salve, para que ele se perdoe, para que ele se permita a paz de viver um presente, ou de não levar essa dor, essa desumanização adiante, entende? Literalmente um monumento sobre a memória, sobre a contemporaneidade, esse momento, essa contemporaneidade que tudo passa rápido, que a gente não vê as coisas se modificando, ou algumas coisas que deveriam se modificar e não mudam. Então ele vê que os filhos dele agem com ele, a forma como ele agia com o pai dele. E ele tenta mudar isso de alguma forma, e não dá muito certo. Ele também questiona a própria escrita, a própria ideia de ser escritor. Porque ele fala que ele é um escritor sem muito sucesso, tudo mais. E depois desse livro, caramba, ele ficou muito famoso. Então, é um livro que existe para que o autor possa se salvar. Ele tem essa beleza, essa linguagem muito tranquila e ao mesmo tempo extremamente pesarosa para falar sobre a vida. Se eu fosse marcar o livro, nossa, eu ia marcar ele do começo ao fim, do começo ao fim. São capítulos muito curtos, tá? E sempre não tem data, mas você percebe que, inclusive, essa é outra curiosidade do livro. Ele não tem uma ordem. Ele vai falar da memória que ele tem com relação à mãe, depois ele volta a falar do pai, depois ele vai e fala do filho, volta para a mãe, volta para o pai. A memória aqui, ela gira em torno do que ele sente, do sentimento que ele tem com relação aos pais, que está evocado naquele instante. Quando ele vai falar do arrependimento que ele tem, de ter cremado os pais, porque ele queria um lugar que ele pudesse sentir os pais de alguma forma, mesmo que fosse apenas um túmulo. É muito, muito bonito, muito triste. E aí ele lembra que o avô dele que se suicidou, ele não sabe onde o avô está enterrado. Ele percebe que a memória dele é feita de puro esquecimento. E que isso passa também por uma história da ditadura espanhola, que necessitava desse esquecimento para provocar um certo controle na sua população. Então, memória individual, memória coletiva se juntam nisso, com uma força muito intensa. No final do livro, ele fez uma espécie de epílogo, que em formato de poemas,
Isso deixa tudo muito mais interessante, porque ele faz um livro de memória que parece um diário, mas não tem datas, e parece, sabe, biografia, mas não é, que parece ficção, mas não é. Então, e no final ele manda ver um poema para explicitar como que ficaram todos os questionamentos que ele fez ao longo do livro e como é que isso se faz presente para ele. Não é um livro de respostas, não é um livro de aprendizagem, digamos assim. Não tem uma moral no final. É um livro de questionamento, é um livro de poesia, de poética, que permite perceber as pequenas coisas da vida. Depois que eu li esse livro, eu fiquei com vontade de rever minhas fotos, de repensar algumas questões envolvendo meus familiares, amigos. E é isso. Por fim, vale a pena só falar um pouco sobre o que é esse Ordesa aqui. Muitas pessoas nunca ouviram falar, mas se trata de um parque natural da Espanha. É uma passagem do livro, em que ele, quando era criança, foi levado pelos pais para passear, e depois ele leva os filhos para passear quando ele está mais velho, quando os pais já estão mortos. Não vou contar mais nada além disso, para não dar spoiler. Eu sou muito bom de dar spoiler, então eu fico me podando, senão não dá certo. Então, mas essa passagem faz muito sentido para virar um título desse livro, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, continuem seguindo nosso canal, comentem bastante. Se vocês lembrarem de algum livro de memória que vocês gostem, me avisa que pra gente conversar um pouco, para me lembrar. É um tipo de literatura que me chama muita atenção e que eu acho que tem que ser lido com bastante frequência pela gente, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquem bem, boa sorte.